Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Criando Códigos de Qualidade. Nesse quadro, eu vou te mostrar dicas práticas, mão na massa mesmo, direto ao ponto ali, para você turbinar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E o tema do vídeo de hoje é interfaces ou classes concretas. Qual que é o melhor jeito de injetar dependências no seu código .NET? E se você é dev, principalmente de .NET, e quer entregar software de qualidade para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Injeção de dependência é um assunto que gera muita dúvida para quem desenvolve em .NET. Hoje em dia o C# tem recursos muito bons de injeção de dependência e as coisas sempre funcionam meio que de um jeito mágico aqui. E eu acho que é muito positivo, principalmente para quem já teve que mexer com isso no passado. Era bem complicado de fazer, tinha que usar framework externo e tal. Um grande problema de ter tudo isso à mão é que acaba ficando tão fácil que os devs que chegam nem param para entender como as coisas funcionam. Isso também não é só um privilégio do .NET, não. Isso acontece muito com Dev Java também, e até em outras linguagens aí que já tem coisas prontas, né? E o pessoal só usa meio que por osmose e não entende direito como funciona. E também não é como funciona, não estou falando nem sobre o funcionamento do .NET internamente. É o conceito mesmo, né? A gente não para entender o conceito de injeção de dependência. E aí gera dúvidas como essa que eu trouxe hoje. Será que é melhor injetar uma interface ou injetar classes concretas? Ambas as implementações funcionam para o .NET, não é um problema. Mas qual que eu devo usar de verdade? Né? Será que eu posso injetar classes concretas no meu código? Então quero mostrar alguns prós e contras aqui e depois eu vou dar a minha opinião e aí você tira suas conclusões quando a gente terminar. Olha só esse exemplo aqui que eu trouxe. Tem uma classe aqui cliente service, uma classe de fluxo, e ela recebe aqui uma interface de cliente repository. Note que eu estou usando aqui o construtor primário, né, o primary constructor do C#. Se você não sabe o que é, pesquisa aí no Google que você vai ver. Mas é uma forma mais simples de criar os parâmetros da injeção de dependência para sua classe. Né? Você consegue declarar diretamente aqui e ele fica acessível. Só um docinho de sintaxe aí para facilitar a nossa vida. E aí, ó, dentro do método validar cliente, eu utilizo essa variável aqui clearRepo, que é um campo interno da minha classe, e chamo o método obter. Esse método obter, no caso, está declarado aqui na interface eClientRepository. E aí, para o .NET, o que eu tenho que fazer para associar essa injeção de dependência, né, para as coisas funcionarem? Nas versões anteriores, como é o caso aqui, que isso aqui é um projeto migrado, a gente tinha aqui a classe startup com o método configure services. E aí aqui a gente declara as nossas dependências. Então aqui, ó, eu tenho já declarado, por exemplo, o eClientRepository. Eu estou adicionando aqui, opa, deixa eu subir aqui para você ver. Ó, add scoped. E aí eu adiciono aqui eClientRepository, lembrando que você pode, são vários escopos, né, de injeção de dependência. O scoped é um deles, pode ser transient ou pode ser singleton também. Tudo built-in do próprio .NET. E aí ele adiciona aqui eClientRepository e associa a classe ClientSQLRepository, que é essa classe aqui, ó. Eu tenho duas implementações aqui, na verdade, você já vai entender por que eu deixei elas prontas aqui. Mas é isso que a gente precisa para fazer funcionar. E isso aqui vai avisar o container do .NET que existe uma dependência e que ela tem que resolver usando a classe cliente SQL Repository. Não vou entrar no mérito aqui de como isso funciona, aí isso é um assunto para outro vídeo. Dentro do .NET também é possível injetar essa dependência de outras formas, como por exemplo, usando a classe concreta. Então eu tenho aqui cliente repository, opa, não é cliente repository, né? Cliente SQL repository. E aí, tá vendo? Continua funcionando, porque a classe cliente SQL repository tem o método obter. E a única coisa que você precisa fazer aqui, ó, é que ao invés de injetar a dependência desse jeito, você injeta desse jeito aqui, ó. Tira essa correspondência da interface e coloca aqui só a classe concreta. Aqui dentro tem, você pode usar uma factory, né?
um delegate aqui como factory para criar essa classe se você quiser. Mas aqui o que ele vai fazer é que ele vai acessar o construtor primário da classe, que aqui provavelmente não tem parâmetros, e aí ele vai dar um new nessa classe e vai devolver essa instância para mim lá dentro do cliente service. Então isso aqui também funciona e é um jeito de fazer que é muito comum de encontrar nas empresas. Se você olhar na documentação do .NET, você vai ver que recomenda sempre usar uma interface, que é como está feito aqui, ó. Mas você viu que nada impede que isso aqui também funcione. Se você rodar a aplicação, ela vai rodar. Eu falei que isso aqui é a versão antiga do .NET, né? Lá na versão nova você vai colocar lá no Program CS, não tem mais o Startup CS. Isso aqui é porque eu peguei um projeto que era no .NET 6, antes dessa alteração aí do Program CS, e aí eu tive preguiça de migrar esse projeto. Mas você pode, né? Agora no Program CS não precisa mais do Startup. E aí, ó, o que é melhor fazer nesses casos, né? E por que lá na documentação fala para você usar interface? Não fala exatamente para usar interface, né? É uma recomendação. A primeira coisa que você precisa ter em mente é, se eu usar uma classe concreta na injeção de dependência, eu vou ter você vai ter dificuldades na hora de fazer o teste. Por que isso gera dificuldades para fazer o teste? Olha só o nosso teste, um teste unitário, né? Olha só o nosso teste unitário aqui, como ele funciona. Deixa eu trocar aqui de volta para eClient Repository, porque o teste já está pronto. Esse teste aqui, ó, é para aquela classe cliente service. Então ele instancia aqui, deveria validar cliente, né? Ele vai chamar aqui o validar cliente. Ele instancia um cliente para retornar e ele cria um mock. Eu estou usando mock aqui. Então ele dá um new mock e para criar o mock a gente usa a interface. O que o mock vai fazer? Ele vai criar um proxy virtual na frente da interface e vai gerar uma classe vazia, né, um objeto vazio que responde como se fosse um objeto que implementa eClient Repository. Aí também não vou entrar muito nesse mérito aí, se você quiser saber mais sobre mocks, acompanhe o canal aqui que provavelmente você vai ver algum vídeo, em algum momento eu vou falar disso. Tem outros vídeos no canal também que falam sobre isso. E aí aqui, ó, por usar o mock, né, eu consigo gerar uma representação fake do método obter aqui, que é o caso, né? Então estou gerando aqui com o método setup, eu crio um retorno para o obter, e aí eu mando retornar aqui o cliente que eu criei. Um cliente vazio só para não retornar nulo. Essa implementação de teste aqui é a implementação padrão que você vai ver em documentação, é o que você vai ver provavelmente no Stack Overflow, é o que o ChatGPT vai recomendar que você faça também. Com a implementação de interfaces, né? Usando a injeção de dependência com interface. Se você trocar isso aqui para uma classe concreta, continua sendo possível fazer esse teste. Porém, você vai ter que fazer algumas alterações no seu teste unitário. No nosso caso aqui, ao invés de criar um mock com base na interface, você vai ter que criar esse mock. Deixa eu colar aqui embaixo. Você vai ter que criar esse mock com base na classe concreta. Eu acho que eu deixei uma classe criada aqui com esse nome e esqueci. E agora funcionou, tá vendo? Então, o próprio mock ele aceitou a classe concreta aqui e a gente consegue fazer esse teste. É um generics aqui, né? Você pode passar qualquer tipo que vai funcionar. Vamos rodar esse teste aqui para você ver o que acontece. Ó. Olha só, o teste rodou e olha qual foi o resultado do teste. Deixa eu mostrar aqui no editor que acho que fica mais fácil de ver. Talvez esteja pequenininho aí, ó. Mas deu um erro aqui, ó. Not supported exception. Ele não permitiu, o mock, né, não permitiu a criação desse cara. E ele deu uma mensagem aqui, ó. No overridable members here. Que é esse cara aqui, ó. Por que esse erro acontece, né? Esse not supported exception acontece no mock? Porque quando ele cria, o mock ele tenta criar esse proxy virtual para representar o objeto. Quando é com uma interface, não existe implementação. Então ele simplesmente faz a criação do objeto lá e consegue
gerar os retornos do jeito que ele está programado para gerar aqui. Não vou entrar no mérito aqui também, se você quiser ver como isso acontece, abre o repositório do Mockio lá no GitHub que você vai ver. Mas quando isso acontece numa classe concreta, o Mockio, ele, não só o Mockio, né, mas qualquer framework de mocks, eles trabalham de um jeito diferente. Porque nesse caso existe uma implementação, que é esse cara aqui, ó. Então já tem um obter aqui. E para conseguir sobrescrever esse método obter aqui, né, ou melhor, para substituir essa implementação, ele precisa tentar sobrescrever. E aí, como ele não, esse método aqui ele não está com a configuração para ser sobrescrito, o Mockio tenta fazer e dá uma exceção, que é esse non-overridable member aqui, o not supported exception. Então, o que você precisa fazer para criar um teste nesse cara? Você precisa vir aqui na classe e alterar ela, o método, né? Vir aqui e alterar ele para virtual. E aí, alterando para virtual, você vai conseguir executar esse teste aqui. Por quê? Porque daí a palavra-chave virtual diz para o compilador que esse método pode ser sobrescrito. Aqui gerou um erro aqui no teste, porque não tem o nome. Deixa eu só preencher o nome aqui com vazio. Vamos rodar de novo. E agora o teste passou. Então, eu consigo sobrescrever esse método se ele for virtual. Se ele não for, não tem como. E aí tem o primeiro problema aqui. Se você usar uma classe concreta na injeção de dependência, você é obrigado ou é obrigada aí a alterar o assessor do método. Você precisa marcar ele como virtual para o framework conseguir sobrescrever o método. Então, é legal fazer isso? É correto fazer isso? Na minha opinião, não é. Eu não deveria ficar alterando a estrutura da classe só para poder fazer o teste. É mais ou menos a mesma coisa do que você trocar um método private para public. Se você acha que o método deveria ser private, você não deveria abrir ele só para poder fazer teste. É um problema estrutural. Colocar virtual nas suas classes, nos seus métodos, não é um grande problema. O sistema não vai parar por causa disso, muito provavelmente. Mas é um problema estrutural. Você não devia trabalhar desse jeito. Você deveria trabalhar criando os assessores da forma como eles devem ser criados. Se o seu método pode ser sobrescrito, tá tudo bem. Mas se ele não deveria ser, você não deveria deixar essa possibilidade em aberto. Então, é um erro de design. E, como eu sempre digo, né? Isso aqui não acaba com o seu software, mas a longo prazo isso pode gerar outros problemas. Isso começa a se acumular e às vezes começa a gerar efeitos colaterais. Então, esse é um dos grandes problemas de usar classes concretas. Usando a interface, você não tem esse problema. Se a gente voltar a versão aqui, ó, e simplesmente trocar de novo para interfaces, ele passa também. Então veja que, desse jeito, usando a interface, não precisa ficar alterando os assessores da sua classe. Não tem necessidade porque ele não tem uma implementação concreta. E aqui, olhando para esse problema, às vezes para você pode ser que tudo bem, não seja um grande problema. Você viu aqui que no Startup também funciona, né, na configuração da injeção de dependência. Fazer desse jeito ou desse jeito, na prática, de verdade, não vai fazer diferença para você. Você pode deixar desse jeito aqui, com a classe concreta também funcionaria. O primeiro problema, então, é esse lance de ter que alterar tudo para virtual. Imagina se todos os métodos das suas classes forem virtual, né? Vai ficar meio esquisito. Só que aqui, esse é um problema que aparece por consequência técnica. Agora, existem outros problemas que geram problemas estruturais para o seu código e que talvez você não esteja entendendo. E para mim é o maior motivador para você não usar a classe concreta na hora de injetar dependências. Além de ter esse problema estrutural de ter que colocar virtual em todo lugar, isso também gera um problema estrutural do ponto de vista da arquitetura. Por que a gente usa injeção de dependência?
A gente usa a injeção de dependência para reduzir o acoplamento do seu código. Então, o conceito da injeção de dependência é esse. Eu não quero depender de implementações concretas. Eu quero depender de interfaces. Eu quero depender de declarações de comportamento. Eu não preciso saber o que, dentro aqui da minha classe client service, né? Esse método validar cliente, ele não precisa saber o que o método obter faz. Ele só precisa saber que o método obter retorna um cliente. É a única coisa que ele precisa. Se eu tiver que saber que essa implementação de obter vai no SQL Server ou que vai no Mongo, eu começo a ter problemas. E pode não parecer um problema para você hoje, mas pode ser um problema no futuro. Por exemplo, se esse código aqui, ó, ele só chama o obter. Se o seu banco de dados hoje é o Mongo, e você por algum motivo, você não, né? A empresa por algum motivo resolve trocar para SQL Server, você vai ser obrigado ou obrigada a alterar as implementações. É claro que na maioria das vezes não vai ser só um método obter. Você deve ter isso aqui espalhado por todo lugar. E aí, como eu tenho essa alteração das implementações e eu dependo especificamente da classe cliente SQL repository, eu sou obrigado a alterar em todo lugar. E aí, uma alteração de estrutura, que nem faz parte do seu sistema praticamente, né? Deveria ficar isolada ali na camada de repositório, ela começa a permear toda a sua aplicação. Então, isso é uma consequência de você alastrar a dependência e o acoplamento, né, dentro do seu código. Se você usar a interface, você pode simplesmente trocar a implementação. Eu venho aqui, só apago a classe SQL Repository e crio a classe Cliente Mongo Repository. Eu não preciso alterar mais a classe Cliente Service para isso funcionar. Eu simplesmente altero a implementação aqui. E aqui no meu startup, ao invés de injetar cliente SQL Repository, eu troco para cliente Mongo Repository. E está resolvido o meu problema. O seu código ele vai continuar funcionando. É claro que, mas aí eu troquei o repositório, vai dar erro na query, vai dar erro no não sei o quê. Pode dar erro. Só que isso vai estar tudo isolado na camada de repositório. Se você fez a lição de casa. E aí, esses erros de implementação vão estar relacionados ao banco de dados. E aí faz todo sentido. Mas não faz sentido que esses erros estejam relacionados, por exemplo, ao método validar cliente. Então, quando você usa classes concretas na injeção de dependência, você está aumentando o acoplamento. Usar uma classe concreta aqui, desse jeito, não é diferente de fazer isso aqui, ó. Igual a new cliente SQL repository. É a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Então, o grande sinalizador do acoplamento dentro do seu código é o new. Se você está dando new de uma classe, elas têm um acoplamento alto. É por isso que classes de domínio, por exemplo, vão ter acoplamento alto. Mas é um acoplamento desejável. Né? Com o domínio é desejável. Com as classes de negócio é desejável. Com o list, com as classes do próprio .NET, String Builder, qualquer outra classe que você usa aqui, também é desejável. A gente quer acoplamento com essas classes. Mas com classes de serviço, com classes de infraestrutura, com classes externas que não tem a ver com o core do seu sistema, você não quer ter um acoplamento. Não é desejável ter, né, um acoplamento alto. Então a gente usa a injeção de dependência para isso. Se você não usar interface para fazer essa injeção de dependência, você não está desacoplando. Você está mantendo o acoplamento como ele é. Então, não muda o fato de ter o acoplamento. Esse que é o grande ponto. Essa que é a grande questão. Então, eu recomendo que sempre que você for usar a injeção de dependência, que você não use classes concretas. Nunca. André, mas aí eu tenho que criar interface para tudo que eu faço? Sim, crie interfaces para tudo que você faz. Para tudo que você precisa injetar. É claro que uma classe de domínio, por exemplo, não precisa de interface. Você pode criar, mas não há necessidade de injetar essa interface aqui. Você quer criar a classe lá dentro. Mas para classes de serviço, classes de infraestrutura,
essas classes não podem estar acopladas. Porque se trocar a tecnologia, você vai ser obrigado a trocar as implementações. E aí você vai alastrar esse impacto para todo o código. Ah, mas aí eu venho aqui e dou um replace. Isso aqui é molezinha. Pode ser molezinha para você, que mexe num sistema pequenininho e sozinho ou sozinho. Quando você começa a mexer em sistemas grandes, com muitos devs trabalhando, começa a ficar feio o negócio. Então, isso é um hábito de programação. É melhor cultivar bons hábitos, sempre. Se você tiver a possibilidade, use interfaces. E aí você vai ter o acoplamento, o desacoplamento, né? Não o desacoplamento, mas o baixo acoplamento que você precisa, que é desejável. Esse é o pior dos erros para você cometer quando você usa injeção de dependência. Eu vejo bastante isso no dia a dia dos times, já tive bastante problema com isso também, infelizmente. São coisas que você não dá valor até você passar por um perrengue desses com um sistema em produção, com um sistema legado, que você precisa alterar e não consegue, porque você alastra um impacto gigante. Então, dê valor para esse tipo de coisa. Se for para escolher e você tiver a possibilidade, sempre use interfaces para fazer injeção de dependência. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa um comentário aí para me falar como que você faz, se você fazia sempre com implementações concretas, né, com classes concretas, e agora você vai alterar para interface. Se você acha que é bobagem isso aí que eu falei, que não tem nada a ver, que tá tudo bem usar classe concreta, comenta aí, deixa seu like e compartilha esse vídeo também com outros devs, porque ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas, beleza? Um grande abraço e até a próxima.